Boa noite, sejam todas bem-vindas ao aquecimento para o evento A Jornada do Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês da consciência da saúde mental, das necessidades emocionais e mentais das pessoas e também das instituições em que trabalhamos. No vídeo de aquecimento de hoje, você vai saber detalhes dos principais transtornos mentais que assolam o nosso país e também o mundo. O que criou, minha gente, muita demanda para atendimento de psicólogos e terapeutas em seus consultórios e clínicas. Você vai aprender ainda quais as técnicas eu indico e como você pode começar já a atender e aplicar com seus clientes. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arte-terapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogas e terapeutas a conquistar a liberdade financeira de uma forma criativa. Por favor, já curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. Esse aquecimento aqui está te preparando para o evento A Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal, hein, gente? Arte Terapia na Prática, dia 30, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Anota na agenda e desmarca todo o compromisso, porque esse evento não terá replay. E esse aquecimento vai ficar disponível apenas até dia 29 de janeiro. Porque dia 30 eu te espero no evento e essa playlist não vai mais estar no ar. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, que quer alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Vamos falar hoje, vamos dar sequência sobre os transtornos obsessivos compulsivos. E hoje, nosso tema, ele é mais voltado a falar dos transtornos específicos que estão dentro do transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho certeza que com essas aulas você vai perceber que você pode ter alguns traços, e também você pode acabar percebendo que você tem um transtorno. Mas não se transtorne, porque se tudo que eu disser aqui nessas aulas sobre saúde mental, você disser que você tem, por exemplo, mais hipocondria do que os outros transtornos. Porque daí você está tentando se reconhecer, mas aí se todas as doenças estão em você, né, porque nós temos todos os traços das doenças, mas para se tornar um transtorno, ele precisa atrapalhar a sua vida. Lembra que essa é a característica básica para você diagnosticar, para você perceber se a pessoa vive um transtorno. Isso atrapalha a vida dela? Então é um transtorno, sim, com certeza. E pensando nos transtornos obsessivos compulsivos, temos alguns temas que serão trabalhados hoje. Por exemplo, transtornos da alimentação, tricotilomania, transtorno disfórmico corporal, transtorno por substâncias, hipocondria, como eu comentei, transtorno de acumulação, transtorno de escoriação. Tem também transtorno depressivo maior, que está ligado ao transtorno obsessivo compulsivo, e parafilias. Parafilias são as preocupações ou anseios, fantasias sexuais. Esse tema, que está ligado, por exemplo, para você entender o que é uma parafilia, pedofilia está dentro da parafilia, que está dentro de do espectro do transtorno obsessivo compulsivo. Só que hoje não vai dar tempo de falar sobre isso. Eu sei que é um tema, assim, violento, que nos incomoda, nos indigna. Então, eu vou usar a live da semana que vem para falar sobre parafilias. Existem muitas parafilias. Pedofilia é apenas uma delas. Então, vamos ter mais uma live, já fica o convite para você estar aqui segunda-feira que vem para sanar as suas dúvidas sobre essas
doenças, esses transtornos que a nossa sociedade vive, né? E nós, como cuidadores da psique, precisamos conhecer e saber diagnosticar e saber orientar também essas pessoas que estão sofrendo de um transtorno mental. Então, vamos pensar aqui que hoje nós vamos falar sobre o transtorno da alimentação e outros específicos também. Só estou dando um spoiler do que vai ser a aula da semana que vem, para vocês se prepararem. Então, vai ser uma trilogia de transtorno obsessivo compulsivo. A aula da semana passada, a de hoje e a de amanhã, porque é muito conteúdo. Então, tendo muito conteúdo, significa que foi muito estudado e também significa que existe muitos casos e que causa muito sofrimento. Tudo que é muito já traz esse aspecto de transtorno, né? O transtorno é tudo muito misturado. Então vamos começar falando sobre transtornos da alimentação. Eu tenho certeza que você já deve conhecer alguém, ou já deve ter visto alguém que tem um transtorno de alimentação. Talvez você mesmo. Vou contar sobre alguns episódios. Episódios não são o transtorno em si. Você pode ter episódios e pode também desenvolver o transtorno como um todo. Então vamos lá. Episódio é como se fossem linhas e o transtorno é como se fosse um monte de linha misturada. Essa é a diferença, tá? Então, por exemplo, se você um dia já comeu demais ou comeu alguma coisa e isso te gerou culpa, medo de ficar gorda ou gordo, né? Te gerou alguma coisa assim, uma sensação ruim dentro de você e você foi lá no banheiro e vomitou. Isso daí é um episódio de bulimia. Episódio de bulimia. Você tem bulimia? Talvez não, mas pode ser que tenha. Se isso se repete. Aí você tomou laxante, porque você comeu demais e daí você resolveu que precisava tomar um laxante, porque você sentiu culpa, tá vendo? Sempre tem um sentimento negativo, uma percepção obsessiva, né? Porque a parte do transtorno obsessivo compulsivo, a parte obsessiva é a parte de pensamento, né? Então, uma coisa obsessiva, uma emoção obsessiva toma conta de você e diz, né? E faz você sentir angústia, faz você sentir culpa, faz você sentir ansiedade, faz você se sentir mal, ou vem um pensamento de morte, ou vem um pensamento de rejeição, de perder coisas, de fazer mal ao mundo. Então, são pensamentos. E a parte compulsiva é o comportamento. Então, qual é o comportamento que vai se repetir várias vezes, que vai dizer, então, que se tornou compulsivo? E você faz esse comportamento compulsivo para sanar, em tentativa a sanar a dor que causa o pensamento obsessivo. Isso é a obsessão e a compulsão que estão criando essa questão do transtorno alimentar. Então, tem vomitar, tomar laxante, não comer ou outras coisas que eu vou comentar aqui, são tentativas de evitar o sentimento negativo que é a parte obsessiva do transtorno. Também dá para ser só obsessivo e também dá para ser só compulsivo? Dá. Mas, de modo geral, nós conseguimos encontrar, sim, o pensamento que está gerando essa compulsão, que nós conseguimos ler no comportamento. Então, as pessoas vão nos procurar falando assim, olha, eu quero parar com a bulimia, né? Eu quero parar de vomitar. E nós vamos buscar qual é o pensamento obsessivo, que pode ser que ela não tenha consciência do pensamento obsessivo, que faz com que gere medo, e esse medo tem de ser resolvido por esse comportamento, que nós sabemos que, claro, não vai, de modo algum, resolver o medo, porque o medo está numa outra causa, uma causa mais anterior, como eu expliquei na aula da semana passada. Está numa causa mais anterior, tá? Sempre é nesse movimento, nosso pensamento de cuidador da psique,
sempre é nesse movimento. Essa é a leitura que nós fazemos. Nós vemos o comportamento como sintoma, isso é o sintoma, denominado bulimia, anorexia, alguma coisa assim, e nós sabemos que tem um pensamento obsessivo e que esse pensamento obsessivo tem uma história, tem uma causa, e nós vamos buscar essa causa, certo? Ótimo. Então vamos lá. Vocês já devem ter visto a anorexia. Vocês já viram anorexia, né? São pessoas magras, muito magras, magras com força. São pessoas, na verdade, sem força, né? Porque de tanta magreza, ela acaba não tendo tônus muscular, não tem energia. Então, são pessoas que você pode acabar percebendo que são pessoas que quase não têm vida social. Quem tem transtorno alimentar, de modo geral, quase não tem vida social. Ou só tem vida social com aquelas pessoas que também vivenciam o transtorno, né? Então, por exemplo, a anorexia, eu já vi um documentário que existem grupos chamados ANAs, que seria a denominação de anorexia. Nós somos ANAs. Então, se você já viu um grupo como esse, provavelmente não é de Ana Paula, Ana Carolina, Ana Rita, não. É de ANAs de anorexia. São grupos em que as pessoas que têm anorexia se unem e se estimulam a ter coragem de continuar passando fome, de utilizar métodos como tomar uma vitamina só por dia e não comer mais nada, como sobreviver à dor do estômago, porque dói. Anorexia dói no corpo, sim. A pessoa sente dor, ela sente fome, sim, ela sente tudo isso. Mas ela vai para a extrema negação dessa dor que o corpo fala para ela. Porque ela usa essa negação toda para tentar evitar o pensamento obsessivo, que é pior do que a dor do estômago. É muito pior. Então, elas criaram esse grupo para isso. E é um grupo, então, benéfico para a saúde mental? Não, né? É um grupo que é a mesma coisa de ter um grupo que ensina a fazer bomba caseira. É a mesma coisa, né? Então, esse grupo ANAs é um grupo bom? Não, não é um grupo bom. Não entre nesse grupo, tá? Se você está passando por esse transtorno, porque as pessoas estão transtornadas e estão ajudando as outras a ficarem mais transtornadas. Se fosse um grupo ANAs que fosse voltado para, não, olha gente, como é difícil recusar esse pensamento, como é difícil sair da obsessão, mas existe vida sem essa obsessão, aí seria um grupo favorável, né? Seria um grupo que estaria estimulando a pessoa a ter consciência de que existe um pensamento obsessivo e que esse tem que ser superado. Não temos que ser refém de um pensamento, imagina. Então, os transtornos obsessivos é você sendo refém de um pensamento que te invade. E ele te invade. Então, invadiu a sua casa. Você não escolheu, você não abriu a porta, tá? Já tô liberando você dessa culpa. Você não abriu a porta. Ele pulou mesmo o muro da sua casa. É uma invasão. Ele invade você. É um fenômeno que invade. Então, a anorexia tem essas consequências. A pessoa fica doente, muitas vezes fica internada. É um transtorno difícil de ser tratado, tá? E precisa ser tratado a vida inteira. Geralmente acontece na adolescência, mas também acontece na fase da infância, quando a criança também é acometida, por exemplo, não querer comer nada. E ela não quer comer nada justamente para não ficar gorda. Justamente para... Aí vem a parte da psicologia, a parte que nós olhamos aqui, o fenômeno. Quando nós vamos comendo, o que acontece com a gente? Acontece que nós vamos descobrindo que temos um limite no estômago. Ó, tô fazendo a bolinha aqui. Nós temos um limite no estômago, então esse tanto aqui enche meu estômago e me dá a sensação de satisfação. Se eu encher um pouquinho mais, vai ter a tendência de dilatar meu estômago. Isso aqui eu tô falando desde pequeno, gente, é essa sensação de comida. Mesmo, de comer, vou papar, vamos dar papá pro nenê, né? A criança comendo o pratinho todo. Então, o estômago, quando ele dá uma dilatadinha,
ele causa dor. Então, daí você percebe, é esse tanto que eu consigo comer. Se eu for crescendo, claro, meu estômago vai crescendo também, e eu vou precisando de mais energia e vou comendo mais. Até aí, esse é o limite saudável. Mas, quando você come demais, o que acontece? Você vai sentir uma dor muito maior. Então, é para isso que serve a dor. A dor é para você perceber quais são os seus limites. Esse é o número 1. E, claro, trabalhar com o elemento aqui como cuidador da psique, trabalhar com o elemento estômago, vai ser fundamental. Vai ser fundamental. Primeiro, trabalhar com o simbolismo da boca, da mastigação, e depois trabalhar com o simbolismo do estômago, que é o primeiro local em que essa comida se deposita. Então, sim, nós vamos trabalhando com essa simbologia corporal e fazendo atividades que tragam cada vez mais consciência. Na anorexia, o que acontece? Também causa dor. Por quê? Porque o estômago ele vai diminuindo. Quando você não usa ele de modo adequado, ele vai diminuindo, ele pode causar úlcera, ele pode ter danos. Por quê? Porque o suco gástrico vai continuar acontecendo, não vai parar porque você não come, e ele vai ficando cada vez menorzinho, às vezes até as paredes do estômago chegam a colar e precisa ser feito uma cirurgia para abrir o estômago de novo. Então, tudo isso é um problema gravíssimo, né? E também pode ter sequelas cerebrais, porque se você perde toda a gordura do seu corpo, o cérebro ele é feito de gordura. E ele pode ir se deteriorando também, partes do seu cérebro vão se deteriorando. Principalmente ligada à atenção, à memória, à aprendizagem. Então, também tem e isso não vai ser recuperado, provavelmente. Isso vai ficar como sequela para a nossa vida. Então, se tem alguma pessoa com anorexia que você está olhando, não negue carinho, atenção, processo a ela, porque ela pode ter sequelas que não vão ser retomadas, tá? Sequelas corporais, inicialmente falando. E, claro, emocionalmente, o que acontece? Quando nós vamos comendo e aprendendo os nossos limites, o nosso corpo também vai tendo limites. A gente não fica nem gordo nem magro. É isso que acontece. Não fica nem gordo nem magro. Você fica num estado considerado para nossa sociedade um estado normal. Você não fica nem gordo nem magro. E aí, automaticamente por nossos hormônios, passando da infância, passando para a adolescência, passando para a fase adulta, o nosso corpo tem processos maturacionais. E, consequentemente, que nos fazem crescer, que nos fazem ter formato no corpo. Então, o formato do corpo do bebê é uma bolinha. Depois, o formato do corpo da criança é como se ela já fosse mais esticadinha. E depois, o formato do corpo do adolescente, ele é mais arredondado. Porque vai criando massa, vai criando músculo, vai depositando gordura. O formato do corpo de uma mulher é mais arredondado ainda. E o do homem é com mais textura densa ainda. E a anorexia e transtornos alimentares dá tanto em homem quanto em mulheres. Dá nos dois. Né? Claro que sempre vai ter uma prevalência maior na mulher, até mesmo porque nossa cultura ela é muito exigente com a mulher. E o que eu estou dizendo é o seguinte, quando nós desenvolvemos um transtorno alimentar, nós queremos controlar obsessivamente esse crescimento que seria um crescimento natural. Então, eu não quero crescer. Para não crescer, eu não como. Eu vou estar controlando esse crescimento natural. Então, uma das bases da anorexia é a dificuldade de lidar com o mundo, a dificuldade de crescer, porque se eu engordar, o que vai acontecer comigo? Gente, se eu engordar, eu vou ter formas, meu seio vai crescer, eu vou ter curvas, e curvas significam uma sexualidade cada vez mais ativa. E a pessoa com anorexia, ela nega a sexualidade dela muitas vezes, ela nega.
Nega não porque talvez ela não faça sexo, porque faz sexo, sim, mas nega o próprio prazer do corpo. Então, o corpo dela, por ser tão magra, fica infantilizado. Não vai ter seios, não vai ter bunda, vai continuar sendo reta, não vai ter as curvinhas. Ou o homem também não vai criar aquela musculatura toda. A anorexia pode estar ligada também a outras questões. Por exemplo, eu conheci uma mulher trans e ela me contou que quando ela era um menino, na infância, ela já decidiu que ela não iria comer. Não iria comer, então teve anorexia infantil. E por que teve anorexia infantil? Porque ela sabia que se ela continuasse comendo, ela teria músculos. E se ela tivesse músculos, ela não ia conseguir ter um corpo feminino quando ela fizesse a transição para ser uma mulher. Então, você vê, essa questão trans também pode trazer outras questões que estão ali. Ou a anorexia pode estar já demonstrando alguma coisa que está acontecendo dentro da pessoa. Então, ela não comeu, teve anorexia na infância, então poderia ter sido tratado ali, não só com anorexia, mas compreender o que essa criança estava entendendo do mundo, estava entendendo dela mesma, porque a anorexia era o sintoma de toda uma relação subjetiva que essa pessoa que eu conheci estava trazendo. Era um sintoma, foi negado esse sintoma, não foi levado a nenhum cuidador da psique para ajudar a se desenvolver. E depois, quando ela fez mais ou menos 18 anos, ela fez a transição para mulher. E hoje é uma mulher trans linda, mais linda do que as mulheres são naturalmente, né? Porque faz muito procedimento, e sobre esses procedimentos eu vou falar aqui também, porque os transtornos obsessivos aqui, eles estão muito intercalados. Fazer muitos procedimentos no corpo se chama outro transtorno, se chama transtorno disfórmico corporal, que também está dentro do transtorno obsessivo-compulsivo. Então, o obsessivo-compulsivo, esse comportamento compulsivo, ele se representa, ele se materializa de muitas formas na vida da pessoa que tem o transtorno obsessivo-compulsivo. Tá tudo muito próximo, muito ligado, ok? Então, vocês entenderam mais ou menos a anorexia, estamos chegando no entendimento. Quando eu for explicando os outros, vocês vão vendo que é como se eu estivesse juntando conhecimento e nós vamos sair aqui com uma massa muito boa de conteúdo e com muitas ideias, sugestões do que trabalhar, do que pontuar com cada sintoma, sabendo que nós estamos buscando o encontro e o confronto com a causa. Tá bom? Então, vamos para a bulimia. Então, como eu comentei, né? A anorexia, a bulimia e esses transtornos obsessivos, pode ser que você tenha episódios, mas pode ser que você não tenha desenvolvido o transtorno em si. Como diagnóstico de uma bulimia, a pessoa precisa estar fazendo esse ritual, chama ritual, esse processo cíclico, pelo menos uma vez por semana, ou a cada 15 dias. Então, a pessoa come exageradamente uma vez por semana ou a cada 15 dias e logo em seguida vomita. Ela vai lá no banheiro e vomita. Ela comeu exageradamente, que é o comportamento, e vomitou. Por que ela vomitou? Por uma questão obsessiva. Ela começou a pensar, meu Deus, o que eu fiz? Nossa, fiz toda essa descarga aqui de emoção, comendo o mundo, e agora eu preciso vomitar. E a bulimia, o que ela faz com o estômago? Ela faz uma inflação e depois ela vomita. Faz uma inflação, ou seja, estica, causa dor e depois ela vomita. Então, e causa também problemas gástricos sérios, porque todo o suco gástrico volta, né? Então, você começa a perceber que a pessoa pode ter problemas frequentes de dor de garganta,
Até mesmo o tom da voz pode mudar, porque vai dilacerando aqui as cordas vocais. Ela pode ter problemas na dentição, porque o excesso de fazer isso vai corroendo os dentes. E ela pode ter problemas assim com a questão da hidratação e dos minerais do corpo, porque ela perde muitos minerais na hora de realizar o vômito. Então, tudo isso é a parte orgânica, né, de vomitar. E fora que você pode perceber que pessoas que têm bulimia, elas têm o corpo aqui externo mesmo, um corpo mais flácido, porque assim como faz com o estômago, faz no corpo dela. Ela emagrece e ela engorda. Ela emagrece e ela engorda. E isso faz com que tenha estrias, com que a barriga fica flácida. Então, isso pode ser são consequências possíveis que você pode observar de quem tem bulimia. Isso mesmo. Então, você já pode fazer essas perguntas, questionar, poder indicar que a pessoa está vivenciando uma bulimia. Isso causa muita vergonha. Muita, muita, muita vergonha. Né? A pessoa sabe que isso não é aceito socialmente. Comer e vomitar. Ela sabe. Não é uma coisa que ela não sabe. Mas é algo muito maior. Então, eu percebo que as pessoas que têm transtorno de alimentação, de modo geral, elas sabem mais do que nutricionista. Elas sabem mais do que qualquer um sobre quantidade calórica. Ela toma um gole de água e pensa, quantas calorias tem? Eu vou ficar pesada se eu tomar 100 gramas de água, hein? 100 ml de água, vai alterar aqui. Vou ficar inchada. Ela sabe mais do que qualquer um sobre quantidade calórica de qualquer coisa. Ela tem uma calculadora na cabeça dela que ela faz as contas de quantas calorias ela comeu e quanto isso vai fazer mal para ela. Ela sabe muito, muito, isso é verdade. Então, essa é uma qualidade que eu tenho percebido que muitos nutricionistas, as pessoas que buscam a nutrição ou fazer treinos, esportes, crossfit e tudo mais, são pessoas muito próximas a transtornos obsessivos compulsivos. Muito próximas. Ou já são mesmo obsessivas compulsivas. Já conheci nutricionistas que passaram por isso na adolescência e por isso mesmo se tornaram nutricionistas. Então, a dor que ela vivenciou, ela buscou materializar de uma forma que pudesse ser a solução para a vida dela. Assim como muitas vezes eu comento com vocês. Às vezes você é um cuidador da psique, você está aqui assistindo, porque você passou por uma dor na sua vida. E hoje você quer que essa dor seja uma solução para você, que ela seja reformada, que ela tenha uma energia diferente. Então, eu percebo que muitos instrutores, professores de educação física e nutricionistas são pessoas que têm, que buscaram na profissão uma maneira de cura, né? Uma maneira de tentar resolver, de tentar lidar com o transtorno que vivencia. Porque não significa que foi superado, significa que está lidando com o transtorno. Transtornos obsessivos compulsivos, às vezes, duram a vida inteira. É um transtorno, ele transtorna a sua vida. Né? E é a vida inteira você tratando. Muitos casos são assim mesmo. Muitos casos, não todos, mas muitos casos são. Então, essa é a bulimia, que também está pautada no mesmo pensamento da anorexia, né? Essa dificuldade com os limites do corpo, mais ligada aos limites do corpo do que necessariamente com a não vontade de crescer, né? Mas é saber os limites do corpo. Então, com a bulimia nós trabalhamos muito o contorno, o que é o limite, conhecer os seus limites, qual é o pensamento obsessivo, onde está a causa e tudo mais. Joia? Tá. Tem mais um tipo de transtorno que seria muito próximo a se tornar obeso. Porque ser obeso significa que você já passou dos seus limites estomacais há muito tempo. Muito tempo. Às vezes você já nasceu um bebê obeso porque você já veio de uma família obesa. Então,
pode haver essa característica passando geracionalmente, pais obesos, crianças obesas, que vão ser pais obesos, que vão gerar crianças obesas. Sim. Vocês nunca viram família de gordinhos? Vai passando. Porque você aprende. É uma questão que a gente pode dizer que é uma questão genética, hereditária, mas principalmente por uma questão social. Você, obesa, não sabe os limites do seu corpo. Você não aprendeu. Como é que você vai ensinar isso para o seu filho? Então, teve um dia lá no meu consultório que eu atendi uma mãe obesa. E eu tô chamando ela assim por quê? Porque ela chegou para mim e falou assim: eu quero que você ajude a minha filha a não ser obesa. Porque a filha pequenininha já estava redondinha. E aí eu perguntei para a mãe como foi a vida dela. E a mãe, ela não foi a vida inteira obesa. A mãe, ela era magra, bem magrinha. Então, ela teve um acidente de carro. Na verdade, 2. E no segundo acidente de carro, que eu acredito que foi promovido por um estado depressivo. Porque em estados depressivos, você fica com menor atenção, talvez com uma tendência suicida. E aí você acaba vivenciando um acidente de carro. E depois do segundo acidente de carro, ela ficou com pós-trauma e ela teve, então, uma sequência de episódios de hiperfagia. Hiperfagia é muita comida, muita. Eu preciso comer muito para tentar sanar uma coisa interna, um medo interno, um vazio interno. Eu preciso comer muito. Episódios de hiperfagia. E dentro dos episódios de hiperfagia, muitas vezes a pessoa não está consciente. Eu já ouvi outros relatos de uma outra pessoa em que quando ela sentava na mesa, ela perdia a consciência e de repente a consciência dela voltava. É como se o fenômeno tivesse entrado nela. Perdeu a consciência, viveu no automático aquele momento, comeu e por algum momento a consciência voltou e ela já tinha comido tudo. Então a hiperfagia pode trazer também essa característica de perder a consciência do fenômeno fazer por ela, o fenômeno inconsciente fazer por, não está comendo consciente, não está pensando no que está comendo, tá enlouquecidamente. Hiperfagia, tá? E foi assim que essa mãe, voltando aqui no caso, foi assim que essa mãe desenvolveu a obesidade e também não estava conseguindo tratar a própria obesidade, teve uma filha e a filha já estava em seu movimento. Então ela veio me procurar para tentar sanar isso. Então perceba, pode ser uma coisa familiar. Ou uma questão pós-traumática não resolvida. Então, pode ser que você conheça uma família de pessoas que têm obesidade e nós precisamos resgatar lá atrás. Quem foi o primeiro obeso? O que aconteceu na vida dele? Nossa família é toda gordinha. Vamos fazer uma retrospectiva. Alguém começou isso e as outras pessoas foram reproduzindo. Exatamente isso. Eu mesma tenho uma avó obesa. Eu vi as fotos dela de quando ela era mais nova e ela já era obesa. Eu vi a minha bisavó não era obesa. Eu vi alguns tios meus, irmãos dela, tios avós, alguns eram obesos, outros não. Então, onde começou isso? Foi a criação da minha bisavó? Ou já tinha mais alguém obeso numa outra geração? Então, são perguntas que nós vamos fazendo também, importantes, para saber quando começou o trauma e se esse trauma está passando geracionalmente. Provavelmente sim, um trauma o comportamento obsessivo está vindo de forma transgeracional. Esse é o nome, transgeracional. E aí, por exemplo, o tratamento da menina, que está carregando uma carga transgeracional. Ajudar ela a encontrar os próprios limites, coisa que a própria mãe não conseguiu fazer. A mãe tem que ser encaminhada para o processo terapêutico? Óbvio.
óbvio, para ela fazer o processo terapêutico dela, a criança fazer o processo terapêutico dela, para ela conseguir sair dessa fusão emocional de repetição e poder ser ela mesma, não ser só o espelho da mãe, da repetição do trauma que a mãe carrega. Para a terapia ser um fator positivo na vida dela, a ponto dela conseguir ser ela mesma. Deixar a mãe dela com o problema dela, que ela é adulta, ela precisa resolver isso, e não carregar o problema da mãe, tá? Ou do pai, gente, não tô... Mas, de modo geral, a gente vê que é a mãe, porque é a mãe que dá comida, é a mãe que estimula, muitas vezes é bem isso, né, que acontece. Mas também pode vir do pai, né? Aí você pode até me perguntar aqui, mas você não acha que tem questões genéticas? Tem questões genéticas. Mas eu vejo muito essa repetição emocional do comportamento obsessivo-compulsivo, né? E é por aí que nós vamos tratando. E se pensar que é uma questão genética, tá bom. Todos nós temos uma propensão genética a ter câncer. Tem famílias que têm mais propensão genética e outras têm menos. Mas mesmo assim existem pessoas dentro da família que têm câncer, tem pessoas que não têm. E por que não tem? É isso que a gente tem que perguntar. O que ela tem de diferente na vida dela, na parte emocional, que não tem câncer? Então, também pensamos assim quando vemos uma família de obesos, tá bom? Mais um. Ortorexia, que são pessoas, isso está muito na moda, muito. Os nutricionistas, meu Deus... Olha só, não estou falando mal de todos os nutricionistas, mas tem uns que ortorexia é uma obsessão por alimentação saudável. Obsessão por alimentação saudável. Então, uma coisa que eu conheço assim dos nutricionistas, tem uma grande amiga que é nutricionista, né? E ela fala, né? Não devemos comer embutidos, não devemos comer comida industrializada, vamos comprar comida orgânica, né, o máximo possível, fazer a boa higienização da comida e tudo mais. Isso é uma fala. Outra fala é você, por exemplo, né, quem tem ortorexia ou outros transtornos, falar assim, eu não vou lá comer, porque lá, eles vão comer hambúrguer, e eu não como hambúrguer. Porque não é uma alimentação saudável. Então, a ortorexia, essa obsessão por uma comida saudável, acaba atrapalhando, como eu comentei, as nossas redes sociais, né? As pessoas que nós convivemos. Então, deixamos, às vezes, de viver momentos sociais e de lazer, porque nós estamos obcecados, nós só podemos comer comida saudável, senão eu vou morrer, ou algum outro sentimento, ou algum outro pensamento. Meu corpo vai ser invadido por uma toxina, alguma coisa assim, porque o pensamento obsessivo, ele é assim, né, dramático. Às vezes a pessoa não tem, como eu falo, às vezes a pessoa não tem consciência do pensamento obsessivo que está nela. A gente só consegue ver primeiro o comportamento, mas nós vamos buscar, então, qual é o grande medo que faz ela buscar só alimentos saudáveis para a sua vida. Só, não pode ser, não. Então a pessoa fica presa a realizar esse ritual. Então, isso é ortorexia. Outro, esse aqui acontece muitas vezes mais em grávidas e em crianças, tá bom? Ela é produzida por um problema hormonal ou por um problema de uma bactéria. Ela se chama pica. O que é a pica? Pica é quando você quer comer coisas que não são comestíveis. Por exemplo, você quer... também transtorno mental grave, tipo esquizofrenia, ou... qual que é o nome? Que a gente vai... Dissociação. Também pode ter episódios de pica. O que é a pica? Comer tijolo, querer comer terra, querer comer cocô, querer comer telhado, querer comer parede, querer comer... que mais? Vidro. Esses são episódios considerados episódios de pica. Então, tem alguns níveis que não são psicóticos, né? Tipo comer vidro.
você já está num nível suicida, né? Um nível muito fora da casinha. Então, já seria ou um nível suicida ou um nível psicótico. Mas existem outros níveis, tipo, choveu e ai, que cheiro gostoso, que vontade de comer terra. Nham, comer terra. Isso pode ser promovido por questões hormonais da gravidez, por uma defasagem nutricional que pode estar acontecendo na gravidez. Também pode ser, como eu comentei, como uma bactéria que faz isso conosco. As crianças podem ter isso? Pode. Por isso que nós vamos fazer uma investigação nutricional para saber se está faltando alguma coisa, né? Porque o nosso lado instinto, ele é bem assim, ele vai procurar um nutriente aonde o nosso olfato chama. É verdade, é assim mesmo. Então, a criança pode estar passando por uma questão nutricional, problema nutricional, ou, né, por essa inadaptação aos limites, a entender o que é cada coisa, o que eu posso comer. Tem muitas pessoas que comem tecido. Tem gente que come só um fiozinho, mas tem gente que come tecido mesmo. Pega o tecido, come e tem que fazer lavagem estomacal para tirar o tecido de lá de dentro, porque o tecido ele não é digerido e ele cola dentro do nosso funcionamento gástrico. Ele cola no estômago, ele embola no estômago. Outra coisa que embola no estômago é a tricotilomania. Tricotilomania é o hábito consciente ou inconsciente, porque tem gente que fala que faz consciente, tem gente que fala que faz inconsciente, né, sem perceber. De tá aqui, tô aqui, macaqueando meu cabelo, né, e de repente um cabelinho me incomodou. Um cabelinho, esse cabelinho aqui é mais durinho. E eu arranco o cabelinho e como ou a pontinha, ou às vezes como o cabelo inteiro, né? Que nem macarrão. Então, tem essa variação. Então, tem gente que fica aqui mesmo pensando e tô procurando, tô caçando coisa. E tem gente que simplesmente faz, sem perceber. Tem outras que quebram o cabelo, mas não chegam a comer, né? Mas é uma questão obsessiva compulsiva também. É muito difícil parar com essa compulsão de arrancar os cabelos. Tanto é que tem uma propensão, tem técnicas tipo comportamentais, que onde a pessoa tem o costume de arrancar, usa-se uma peruca. Então, para eu parar de arrancar meu cabelo, eu tenho que prender meu cabelo e usar a peruca. Daí, claro, eu não vou ter cabelo para comer. Mas também pode ser que a pessoa tenha o hábito de arrancar aqui, ou de arrancar aqui. Né? Cabelo é cabelo. Então, também precisa, a pessoa que tem a tricotilomania também vai ter um bolo de pelo no estômago um dia, assim como os gatos têm. Né? Você já viu gato? Gato se lambe e gato forma aquela bola de pelo e uma hora ou outra ele vomita aquela bola de pelo, não é? Só que nós não conseguimos vomitar a bola de pelo muitas vezes. Nós precisamos fazer uma cirurgia. Então, isso dá um problema gástrico muito grande? Também, sim. Existem outras síndromes. Tem uma síndrome que se chama Prader-Willi. É uma síndrome que a criança nasce, por isso que a gente tem que dar uma boa observada quando a criança come demais. Desenfreadamente, não para nunca. Mas ela tá com fome. Será que ela tá com fome? Será? Ou ela não consegue parar de comer? Ou ela tá comendo desganada, como a gente fala, né? Tá comendo desganada. Tá comendo desganada por quê? Pode ser uma síndrome que chama Prader-Willi. E essa síndrome, se ela não é tratada, não é diagnosticada, ela pode causar retardo na maturação do corpo ou até mesmo retardo mental. Então, se você percebe que a criança tem isso, que essa é uma queixa que a família traz, você também já pede uma investigação. Se você suspeitar, você pede uma investigação genética, porque para descobrir a síndrome, você vai precisar de uma investigação genética. Tá? É com um geneticista. Precisa lá tirar o sanguinho para fazer uma investigação genética.
para saber se ela tem essa síndrome, tá? Ela come demais, não consegue parar de comer, tá bom? Não é só relação com aprender limites. Claro que o processo terapêutico será, né, você ensinar os limites do corpo, o quanto precisa realmente comer. Porque é como o nosso estômago, quando ele dói, ele manda uma mensagem dizendo: você já está satisfeito? E se o nosso estômago não manda mensagem? Como que você vai saber que você é satisfeito? É exatamente disso que a gente está falando. Se não tem mensagem, o seu cérebro não vai perceber que você está satisfeito. Você vai ter que condicionar visualmente aqui esse tanto aqui de comida, esse prato desse jeito é o tanto que tem que comer. Percebendo ou não percebendo se eu estou satisfeito ou não, eu vou ter que parar de comer depois que eu comer isso aqui. Então vai ser um condicionamento, não uma percepção que o corpo está dando para a pessoa. Temos mais alguns aqui. Estão vendo que agora que eu estou falando sobre vários transtornos, vocês já estão entendendo que todos têm uma relação com encontrar o limite, né? Estabelecer o limite saudável, aceitá-lo, lidar com ele. Os limites, eu gosto de falar assim, os limites nesse sentido. Os limites são como os muros da sua casa. Eles cuidam da sua casa. Os limites do estômago cuidam de você. Os limites do seu corpo cuidam de você. No sentido do cuidado. Não no sentido de limite preso. Porque preso mesmo, o obsessivo está ao pensamento. Ele está preso ao pensamento que invade ele. E ele tem que fazer algo para suprir o pensamento. Existem também, né, transtornos de compulsão alimentar periódica, por isso que nós precisamos saber se são episódios ou se são períodos do ano. E tem um período do ano que é culturalmente aceito que a gente tem um episódio de compulsão alimentar enlouquecido. Qual que é o período do ano que nós somos aceitos a comer até demais? Em muitas famílias? Natal. De certa forma, para muitas famílias, é culturalmente aceito. É aceito fazer um banquete, é aceito comer demais, é aceito ter um episódio de tenho que comer. Tenho que comer, senão não estarei feliz, não estarei realizando, não estarei em comunhão. Alguma coisa. Então, podem ser episódios assim culturais, mas também podem ser episódios associados ao luto. Muitas vezes é associado ao luto. Luto do trabalho, luto de alguém, né? Então, naquele período que a pessoa morreu, às vezes eu nem lembro mais que foi a pessoa que a pessoa morreu naquele dia, naquele mês. Não está na minha consciência, mas naquele mês, todo mês, você engorda um monte. Porque você tem um episódio de uma compulsão ali por um tempo e come. Então, você que quer saber, né, bem sobre o ciclo da vida da pessoa ou até mesmo o seu, é bom você perceber se você engorda todo ano, qual que é o período do ano que você engorda? Por que será que você engorda? São perguntas interessantes, né? Transtornos obsessivos compulsivos por alimento seria só como esse alimento, só como esse alimento, só como esse alimento. Crianças com autismo muitas vezes trazem essa questão de ser compulsivo em alguma coisa. Então ela só come, geralmente eu vejo assim, crianças com autismo ela não gosta muito de comidas molhadas demais. Elas gostam de bifinho passadinho assim. Às vezes não gostam de coisas crocantes porque fazem barulho no ouvido. Então tem alguma similaridade por uma seletividade alimentar? Tem a similaridade aqui com o transtorno obsessivo compulsivo por alimentos? Tem certa similaridade, sim, né? Tá muito próximo ali, né? E é muito comum que o autista tenha transtorno obsessivo compulsivo. É muito comum essa necessidade de repetição, essa necessidade de... Fora os aspectos que são próprios do autismo. Pode também ter como comorbidade um transtorno alimentar, tá? Também existe mais um transtorno,
Transtorno de ruminação. Qual é o animal que você conhece que rumina? Por exemplo, a vaca. A vaca rumina. Então, o que a vaca faz? Ela come a grama, mastiga pela primeira vez e vai para o estômago. Depois, esse estômago devolve, ela rumina de novo, já com as bactérias do estômago, e depois ela engole de novo. Então, não é toda hora que a vaca está mastigando, ela está mastigando uma grama nova. Ela está mastigando, às vezes, aquilo que já sai do estômago dela. E como isso acontece no ser humano? É o nosso refluxo. Então, o refluxo vem e a criança, geralmente é a criança que acontece, ela rumina aqui de novo e volta. Isso traz prejuízos mentais, isso traz prejuízos gástricos. Então, você tem que cuidar disso, né? Do que tem que olhar para a criança e perceber se ela está tendo ruminação, que seria esse transtorno, tá? Tem que cuidar, tá ligado ao corpo. Vai fazer mal para a mente dela também, para o desenvolvimento dela também, ok? Tem um outro transtorno. Estão indo, tá vendo que são muitos transtornos que você vai lá diagnosticar e tal. Já entenderam a essência de como é o processo, né? Precisamos buscar o pensamento obsessivo, ver o comportamento e então buscar a causa, ajudar essa pessoa. Tem um outro transtorno que chama vigorexia. O que é a vigorexia? Vigorexia é quando a pessoa ela é obsessiva, por exemplo, por fazer exercícios, porque vigor. E obsessiva também por tomar medicamentos que vão trazer vigor. Então, muitas vitaminas, muitos remédios metabólicos. Então, tudo que trouxer vigor, ela é obsessivamente interessada e ela faz uso. Então, você vai encontrar muitas pessoas com essa característica de transtorno do corpo, né? De vigorexia, de transtorno disfórmico corporal. Você vai encontrar muita gente assim na academia. Esses crossfiteiros muitas vezes trazem esse transtorno. Até esses tempos, uma amiga minha, que ela é crossfiteira, ela falou assim: ai, Paula, eu acho que eu vou fazer o meu doutorado. Não foi doutorado, não. Eu quero fazer uma pesquisa, quero fazer um artigo demonstrando que as pessoas que fazem treinos, as pessoas que se dedicam ao cuidado do corpo, têm mais saúde mental do que pessoas que não fazem. Aí eu falei para ela assim, olha, eu acho que você tem que fazer uma pesquisa para descobrir o que as pessoas que fazem academia encontram na academia. E daí você conseguir fazer um link com a saúde mental, se possível. Porque eu que estudei transtornos, eu vejo que as pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, pelo corpo, pelo vigor, por uma transformação corporal, por um controle corporal, que são obsessivas compulsivas, elas estão todas na academia. Então, você vai fazer uma investigação pensando querendo fazer um link que as pessoas têm uma vida melhor, né? Uma saúde mental ok. Mas eu acho, pelos estudos que eu já fiz, que você vai encontrar mais pessoas transtornadas do que pessoas com saúde mental. E daí ela começou a observar ela mesma e começou a observar as pessoas que estavam em torno dela. Eu falei assim, pergunta para as pessoas o que elas tomam. O que elas tomam que elas não podem contar para as outras? Quais são as vitaminas? Onde elas arrumaram essas vitaminas? Quais são os anabolizantes? Onde eles arrumaram os anabolizantes? Quantas vezes por semana elas vão? O que elas deixam de fazer num coletivo, né? Deixam de fazer em família ou com os amigos? O que elas já deixaram de fazer de lazer e social para conseguir manter o treino dela? O que ela abandonou já? Quantos amigos ela já deixou de ver? Faz quanto tempo? Quantas reuniões de família ela não foi? Ou não conseguiu se sentir interessada em ir para isso?
Quantos processos cirúrgicos ela já fez? Ou estéticos, né? Que não são grandes cirurgias. Usa botox, usa isso, faz esticamento aquilo. Quantas pessoas não gostam do que vem no espelho? Você vai encontrar mais pessoas dizendo assim, eu faço isso mesmo, do que você dizendo que tá indo lá e descobrindo que é muito legal fazer exercício. Não porque não seja legal fazer exercício, mas muitas pessoas com transtornos se encontram nesses locais. E daí ela foi e me trouxe que era isso mesmo, que ela tinha percebido, só pelas conversas, que muitas pessoas demonstravam essa ligação com o transtorno obsessivo-compulsivo e que ela mesma também se via nesse quadro, né? Eu falei, ok. E eu falo assim, com toda a humildade do mundo, porque uma vez uma outra aluna veio pra mim, daí essa aí é minha amiga, né, que queria saber do corpo e da saúde mental. E uma aluna veio pra mim e falou assim, eu quero fazer um artigo comprovando que pessoas que se dedicam à arte, que vivem a arte de alguma forma, né, que vivem o seu lado artístico e criativo, quero comprovar que essas pessoas têm uma saúde melhor do que as outras. Aí eu também cheguei e falei assim, tá, vamos olhar para a história dos nossos artistas? Vamos lá. Você sabe a história do Van Gogh? Você sabe a história do Pablo Picasso, da Frida, da Tarsila do Amaral? Você sabe a história dos artistas famosos? Vamos começar pelos artistas famosos, porque eles são, de alguma forma, referência por sua genialidade, né? Então, você sabe esses nomes. Eu sei que nós aqui, cuidadores da psique, nós acreditamos que utilizar a nossa criatividade e tudo traz saúde. Mas, se você for comparar com esses gênios, você vai perceber que a história de vida deles não tem nada de saúde, né? O Van Gogh, por exemplo, ele tinha crises psicóticas, né? Ele era esquizofrênico. Esse é o estudo que se faz sobre ele. Ele era um gênio nas artes, mas ele tinha um transtorno não tratado, né? Tanto é que ele cortou a orelha dele. A Frida, por exemplo, se você olhar a história dela e como ela decidia as coisas, como ela vivia a vida, ela provavelmente tinha o transtorno borderline. Muito provavelmente ela tinha o transtorno borderline, né? Ou um transtorno bipolar, mas muito mais provavelmente transtorno borderline. Quem mais? Aí vai Pablo Picasso, ele tinha uma vida muito, muito diferente, assim, algum transtorno ele tinha também. Então, você percebe que não necessariamente a pessoa que vive a vida fazendo arte tem uma vida de saúde mental. Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Por isso que o olhar do cuidador não é ficar fazendo arte. É utilizar os aspectos... Olha a diferença da frase. É utilizar os aspectos da arte em prol de um reconhecimento e levando a pessoa ao autoconhecimento, porque daí sim, autoconhecimento é cura. É viver uma saúde mental. Aí sim, o nosso processo aqui, como cuidador da psique, é utilizar essa ferramenta das artes em prol do autoconhecimento que leva à cura. Aí sim, estamos utilizando a arte para cura. Se você quiser falar sobre isso, eu tenho artigo, tenho conteúdo para te falar. Mas dizer que quem vive as artes tem saúde mental, não é necessariamente assim que as coisas se encontram. Você está querendo comprovar uma hipótese que é muito difícil de ser comprovada. Aí ela escreveu um artigo sobre a arte-terapia, sobre como utilizar as artes em prol de uma saúde mental, tá? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui de importante. Tá. Hipocondria. Vamos falar um pouquinho sobre hipocondria? Hipocondria, como eu comentei, seria, por exemplo, agora que eu já falei sobre todos esses transtornos, você deve estar pensando, nossa, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ai, já tô até sentindo. Ai, meu Deus, já tô até sentindo. Ai, nossa, já vivi isso
Geralmente são 2 tipos de pensamento. Eu já vivi isso uma época da minha vida, ou eu tô começando a sentir. E pode ser que eu não comece a sentir agora mesmo, mas ainda essa semana eu fico com essa energia e eu começo a sentir aquilo que foi tocado. A hipocondria é isso, gente. A hipocondria é a pessoa dizer que está com dor de cabeça e você já falar, eu sofro muito de dor de cabeça. Nossa. E de repente, durante a semana, a dor de cabeça vem. Mal-estar. Aí até a amiga fala, nossa amiga, a gente conversou sobre dor de cabeça semana passada, eu tive uma dor de cabeça semana inteira, você acredita? Viu como é que é a frase? Daí nós vamos começar a perceber, será que ela só teve dor de cabeça? Ou será que ela também capta várias outras doenças? Né? Por exemplo, eu tô com dor de barriga, peguei uma bactéria no estômago, amiga. Aí a outra vai lá, começa a sentir alguma coisa no estômago. Não é necessariamente no mesmo dia, isso eu quero deixar claro. Não é necessariamente. Muitas vezes é, mas não é necessariamente. E aí a pessoa chega e fala assim, nossa amiga, você falou que estava com a bactéria, eu fiquei com isso na cabeça porque eu comecei a perceber que meu estômago também estava doendo. Aquilo que você falou que você tinha, eu estava sentindo e eu não tinha percebido. E aí, sabe o que é? Eu fui lá fazer exame. E aí, amiga, deu? Tem algumas pessoas que deu realmente, tem outras pessoas que não deu, né? Falou, não deu não, mas eu estou investigando ainda porque eu estou sentindo. Hipocondria? Tá? Então, é uma obsessão por doença. Então, quem tem hipocondria, ele sabe mais de doença do que médico. Muito mais. Sabe de todas as doenças do universo. Todas as pequenas coisinhas que podem trazer adoecimento. Então, ele é obsessivo por doença, sabe muito sobre doença. E compulsivamente ele sabe muito sobre remédio também, sabe mais do que farmacêutico, né? Ele sabe muito sobre remédio, sabe tudo que os remédios dão, geralmente todos os efeitos colaterais do remédio dá nele, ele tem uma vida infernal, porque está escrito lá, esse remédio pode dar em 0,001% da população piscadinhas. Quem tem hipocondria vai ter as piscadinhas. É um inferno. Realmente fica comprovado para a pessoa que ela tem uma imunidade muito baixa, que tudo de ruim do mundo vai cair sobre ela, fica uma vida pesada. E ela realmente atrai tudo isso. Atrai a doença, sabe? É um fenômeno que vai atraindo o outro. E ela tem certeza. O que eu escuto das pessoas que são com hipocondria, elas falam, que a minha imunidade é baixa. É mesmo? Porque é isso que ela acaba constatando, né? Tudo dá nela. Então, é um sofrimento psíquico muito grande a hipocondria. Tudo as doenças dá nela, todos os remédios dá problema nela, nada encontra solução. É triste isso, gente, é uma tristeza. Você não consegue sentir essa tristeza? Eu sinto quando eu escuto, até me dá raiva, porque a minha racionalidade fala, isso está hiperinflado, isso está tá muito maior do que é. Me dá raiva ver isso. Mas se você olhar pelo lado da pessoa, é uma tristeza absoluta. Por isso que muitas pessoas que têm hipocondria também são depressivas. É uma tristeza isso. Meu Deus, e o que nós vamos fazer? Cuidar da tristeza da pessoa, vamos cuidar dela. Né? Vamos encontrar com ela quais são os pensamentos, qual é a causa, onde começou essa tristeza, onde começou essa compulsão, né? O que é ser saudável, todo esse trabalhinho aí com ela. E eu comentei com vocês também sobre o transtorno de abuso de substância. Pode ser, se vocês quiserem, vocês escrevam aqui, que nós façamos uma live só sobre vícios. Vícios, né? Que são os abusos de substância, mas também existem outros vícios.
tipo vício de jogar, vício disso, daquilo outro. Porque o transtorno por abuso de substâncias leva a pessoa a usar drogas. Leva elas a drogas. Então, ela fica... Mas é pautado no comportamento obsessivo que ela usa drogas. Então, eu uso isso, né, que é o comportamento das drogas, para sanar um pensamento obsessivo. Tá bom? E já finalizando aqui a nossa live, que ela já está se estendendo, tem mais 2 transtornos que eu quero falar para vocês terem conhecimento, que é o transtorno da acumulação. Eu já vi muito, qual que é o nome? É Discovery ou Home and Health, não sei qual que era a programação ali, não lembro qual que era o canal, mas que mostrava pessoas que eram acumuladoras nos Estados Unidos, né? Todas as acumulações. Então, a pessoa acumula, a casa dela fica insuportável por dentro, por fora, ou só por dentro, ou só por fora. Fica insuportável. Aqui na minha cidade tem muita gente com esse transtorno. Aqui são pessoas que às vezes são ricas e têm o transtorno. Tem pessoas que são pobrezinhas e têm o transtorno. Então, são pessoas que acumulam tudo. E existem casos que, como não é aceito socialmente que você seja um acumulador, se a pessoa tem dinheiro, sabe o que ela faz? Ela aluga uma casa só para guardar as coisas. Escutou? Já ouvi relato, fui dar uma aula, não lembro onde, que a pessoa falou: eu descobri que o meu pai tinha uma outra casa. E eu imaginei que ele tinha um amante, uma família, ou alguma coisa assim. E nós ficamos observando ele. E quando nós descobrimos, ele tinha a casa lotada de coisas. Lotada, lixo, coisa boa, coisa ruim, tudo. Ele não podia fazer isso na casa dele, que ele vivia, então ele alugou uma casa para guardar as coisas. Então, o que gera um transtorno de acumulação? Primeiro, você pode ter vivido numa casa acumulada e toda desorganizada, então você já tem essa propensão, mas também vem com esse grande sofrimento persistente, como se você estivesse perdendo, muita dificuldade de se desfazer das coisas, elas sendo úteis ou inúteis, se desfazer, independente do valor que você pagou. Muita dificuldade de desfazer das coisas. Então, ela guarda porque ela acredita que um dia vai precisar, ou ela guarda porque tem muita angústia na hora de se desfazer, então ela guarda, ela vai guardar. E esse transtorno de acumulação muitas vezes acontece depois de um processo de luto. Ou perdeu alguém, ou perdeu o trabalho, ou sofreu um acidente e ficou com pós-trauma. Então, geralmente são essas 3 causas que, a partir daí, ou os filhos foram embora, também é um processo de luto, a partir daí a pessoa se tornou acumuladora. Junto com isso, deve provavelmente ter o vício de compras, também pode estar ligado ali ao vício de comprar coisas. Não pode ver uma promoção, ainda mais aqui, nossa, super mufato, ele dá o cupomzinho e eu preciso ter tudo, aqueles negocinhos de promoção. Vício por promoção também pode gerar esse transtorno de acumulação, né? Ou tá ligado, na verdade. Então, essa dificuldade aí de se desfazer pode vir desses traumas, essas questões emocionais, e daí, para completar esse vazio, coloca-se coisas, não consegue se desfazer de coisas. E nós vamos tratar exatamente esse vazio, né? E tem mais um transtorno que eu quero finalizar aqui com você. Esses últimos 2 transtornos, eles foram mais estudados recentemente, eles são uma coisa bem atual, né? O transtorno de escoriação, que chama skin picking. A pessoa, ela se pinica e realmente faz escoriações. Pode ser escoriações aqui, pode ser na mão, pode ser em alguma outra região do corpo, pode ser aqui nos dedos, né? São escoriações. Então,
a pessoa sente ele mesmo provoca as suas lesões, apesar do sofrimento, ele não consegue parar. Então fica aqui procurando bolinha, achei a bolinha. E vai achar mesmo, porque a gente tem um monte de bolinha. Ou, ai, nossa, tá vermelho aqui, tá vermelho aqui. E fica com aquela pele toda destruída. Então é uma compulsão por ficar caçando coisa. Ai, eu tenho uma pinta aqui, eu tenho isso aqui, ai, eu tenho bolinha aqui. E aí, compulsivamente fica caçando coisa no corpo e fica se escoriando, não consegue deixar de fazer. Então, isso também é um transtorno hoje diagnosticável, que vocês podem perceber se a pessoa se machuca. Pode ser que esse transtorno de escoriação seja essa questão obsessiva, assim como pode ser que esteja ligado ao transtorno borderline. Muita informação, né? Mas a minha pergunta agora é a seguinte: você está tendo resultado? Sabia que você pode ter 10 vezes mais resultados se você saber um método de como aplicar? Porque as técnicas soltas não trazem resultados, são apenas informações. As técnicas organizadas geram verdadeira transformação na sua carreira. Eu agradeço a sua audiência de hoje. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arteterapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogos, terapeutas a conquistar a liberdade financeira de forma criativa. Você gostou dessa aula? Então, por favor, curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com os seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. E esse aquecimento está te preparando para o grande evento, a Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. E, por favor, anota na agenda e desmarca todos os compromissos, porque o evento não terá replay. E vai ficar disponível essa playlist apenas até dia 29 de janeiro, porque dia 30 nós já temos o evento começando. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, para alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Eu te vejo segunda-feira com mais conteúdo para você bombar em 2023, no seu atendimento e em sua carreira.